O Salmo 23, versículo 1 diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. As pessoas costumam ler esse versículo dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tem esse, tá? É o Senhor é pastor, nada me faltará. Acontece que antes do nada me faltará, porque as pessoas gostam de deixar a Bíblia aberta, comentam muito sobre esse versículo. Primeiro, ele é Senhor, ele é pastor. De quem Deus é o Senhor e de quem Deus é o pastor, nada vai faltar. Então, a minha primeira pergunta para você é: Deus, ele é o seu Senhor e ele é o seu pastor para que nada te falte? Nada é nada. Aí você pode usar para o que você quiser, né? Não vai faltar salvação, não vai faltar cuidado do Senhor, não vai faltar libertação, não vai faltar cura, não vai faltar o básico que você precisa para quem busca primeiro o reino de Deus, que é comida, né? E vestes, o que comer, o que vestir, não vai faltar nada para você. Só que você recorre, né, a esse versículo num momento de desespero. Só que se você chegou ao desespero, é porque o Senhor Deus não tem sido o seu Senhor e não tem sido o seu pastor. Porque o Senhor, ele é honrado e respeitado. E o pastor, ele apacenta, a ovelha, ele é apacentada. Só entra em desespero quem não reconhece, não conhece Deus como Senhor. E não é apacentado por ele. Não é simples? Para pensar comigo. Por que Deus é Senhor? Porque ele criou todas as coisas. Ele fez os céus, a terra, tudo que você pode ver. Ele criou. Ele ainda continua criando e ainda criará. E tudo pertence a ele. Tudo foi entregue a Jesus. O Pai, Deus o Pai, entregou para Jesus como herança eterna. E Jesus se tornou o Senhor porque ele obedeceu até o fim, com morte de cruz. Então, se Jesus se tornou o Senhor e você o reconhece como Senhor, aquele que reconhece alguém como Senhor, honra o seu Senhor, obedece o seu Senhor, faz a vontade do seu Senhor. Então, você para de viver o que você considera ser a tua vida própria, o teu amor próprio, para viver a vida do seu Senhor. Talvez você assista muito filme, né? Esse que é o problema. E quem assiste muito filme fica reconhecendo ali a contextualização, fica na sua ideia, na sua imaginação, o Senhor do filme, né? Por exemplo, o Senhor é aquele cara que é servido por pessoas, por garçons. Ou o Senhor é o cara que tem muitos bens, tem muitos funcionários, né? Ele é um Senhor. Não, mas não é, o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus, ele é diferente. O Senhor, ele é Senhor porque ele é tudo dele. E você passa a ter prazer em servi-lo. E ele ser o seu pastor significa que você é maleável para ouvir e obedecer e ser direcionado por ele. Então você tanto busca fazer a vontade dele, cumprir as regras do reino dele, porque ele é Senhor, como você permite que ele possa realmente te direcionar e guiar. Qual que é a grande questão aqui de nós, seres humanos? É que nós queremos ser conduzidos por aquilo que nós vemos. E a fé é crer no que nós não vemos. Acreditar no reino de Deus, viver o reino de Deus, é crer no que nós não vemos, mas vivemos.
Então, por exemplo, você vê todos os seus amigos no final do dia indo para o happy hour na sexta-feira, tomar cachaça, comer lá alguma coisa e bater papo, falar besteira. Aí você tem duas opções: ou seguir o seu Senhor e não sentar na mesa dos ímpios, ou seguir aquilo que você vê e se sente bem nesse mundo. Então ele é seu Senhor ou não. Porque ter Jesus como Senhor, ter Deus Pai como Senhor, ter Deus como Senhor, é você fazer a vontade dele. Você fazer a vontade dele. Não é mais a sua. Então, não faltará nada para quem faz a vontade de Deus. E onde é que está escrita a vontade de Deus? Nos 2 testamentos que ele deixou. No livro da regra, na Bíblia. Então, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Primeira coisa, você tem que ter ele como Senhor. Aí nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Nada. Em todas as áreas. Não tem como faltar. Aquilo que está dentro da Bíblia. Aquilo que é regra. Não vai te faltar. E Jesus é o nosso pastor. Ele é o pastor. Ele deu a vida pelas ovelhas. Ele morreu na cruz. Ele, dando a vida dele, ele nos salvou. Nós éramos ovelhas desgarradas, indo para um abismo, para a morte eterna, para o inferno. Jesus foi lá e nos resgatou desse caminho de perdição e nos deu o caminho dele, sendo ele próprio o caminho. Então ele é o nosso pastor. E eu reconhecer Jesus como pastor é eu me permitir fazer a vontade dele. É eu aceitar a vontade dele na minha vida. É eu ser aquilo que ele deseja que eu seja. Né? O pastor, ele apacenta, ele alimenta, ele conhece suas dificuldades, ele cuida de você pessoalmente. Mas muitas pessoas não querem ser pastoreadas por Jesus. Elas só querem os benefícios do mundo, mas o mundo não está relacionado com o reino de Deus. O mundo caído, a morte que nós vivemos hoje, né? O envelhecimento do corpo, o pecado, os desejos, as vontades, essas barbaridades todas que você vê, tudo isso não está relacionado com o reino. Você tem que sair disso para entrar no reino dele. E Jesus é o caminho. Ele é o pastor que é o caminho. Então você pode seguir por ele. Então, fazer a vontade de Jesus é você ser quem Jesus quer que você seja. O chamado que ele tem para você. Ele vai ser o seu pastor. Pastorear você, cuidar de você. Quando você se sentir ferido, ele vai tirar suas feridas, vai curar. Quando você se sentir triste, ele vai estar com você, vai te alegrar. Quando você sentir algum desejo, alguma vontade, é o pastor com quem você pode conversar. Né? É muito a representatividade também do pastor da igreja, né? Dos pastores que seguem o evangelho, que seguem o livro da regra. Ele está ali para te mostrar o caminho, para cuidar do povo, para conduzir para o reino. E Jesus é o nosso sumo sacerdote, nosso pastor mor, né? É o pastor dos pastores, é o único. É aquele que morreu para dar vida pela ovelha. Aí sim, nada te faltará. Nada vai te faltar, né? Então, nada faltar tem requisitos. Ele é seu Senhor? Ele é seu pastor? Você está se deixando ser pastoreado? Você está colocando ele acima de tudo? Você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Nós temos um episódio no nosso podcast, da Bíblia Diz Isso, que é juntamente com o pastor Sebastião Feliciano, que fala só sobre o reino, e tem um outro que fala só sobre Jesus. Se eu não me engano, foi o segundo episódio que nós fizemos. Vale a pena você ir lá e assistir. Que Jesus é o Senhor. E lá você vai ver todos os versículos, o texto, a gente falando, compartilhando com você o livro desta regra, a Bíblia Sagrada. Para que você possa ser conduzido por Jesus, ele ser seu Senhor. Aí sim, você vai poder, em qualquer momento,
seja no momento fácil, no momento difícil, no momento de alegria e tristeza, poder dizer, nada me faltará. Porque o Senhor, Ele é Senhor meu e é pastor meu. É meu Senhor e é meu pastor. E por consequência, nada vai faltar. Até a próxima.